Será o número 9 o seu número da sorte? Bem, Motorola e Xiaomi esperam que sim. Os dois lançaram pelo menos um celular com esse número este ano, então nós temos aqui para comparar hoje o Moto G9 Plus e o Redmi Note 9 Pro. São dois intermediários de linhas bem famosas que não chegaram barato, mas que atualmente estão ali na casa dos R$ 1.800, se tornando uma opção interessante. Tá pensando em comprar um deles? Então vem ver qual te apetece mais nesse comparativo do tudocelular.com. Um pouco parecidos, mas diferentes no geral. A pegada mais arredondada é a mesma, assim como o sensor biométrico na lateral, que é rápido e de fácil acesso. Na frente, o Redmi Note 9 Pro tem um pouco menos de bordas, mas os dois trazem note em furo, num canto do Motorola e no centro do rival. Atrás, a Motorola já abraçou de vez o design mais genérico e apresenta um módulo de câmeras um pouco saltado em formato retangular em um dos cantos da traseira de plástico. O seu corpo também é nesse material, assim como no Redmi, mas a traseira neste é em vidro. O módulo de câmeras é quadrado, menor e centralizado. Ambos são brilhantes, com uma certa finalização espelhada, e no Note 9 Pro existe uma divisão visual. Embora o G9 Plus tenha uma camada repelente à água, ele não é à prova d'água e poeira, assim como o Redmi. Ao menos tem um botão físico extra para você usar com o Google Assistente. Com tela ligeiramente maior, o Moto G9 Plus vai ser maior em todas as medidas, inclusive em peso. Os dois são Dual SIM, mas apenas o Note 9 Pro tem um slot dedicado para o microSD, sendo que o Motorola é híbrido. Então, pelo vidro na traseira e outros detalhes, o ponto inicial é do Note 9 Pro. Como dito, as 6.81 polegadas do Moto G9 Plus são maiores do que as 6.67 polegadas do Note 9 Pro. São duas telas Full HD Plus de aspecto 20:9, tecnologia IPS, que ocupam a mesma área da frente do aparelho. A Motorola não informa nada, mas a Redmi afirma que a tela é protegida por Gorilla Glass 5. Os dois têm HDR para você poder consumir conteúdo com cores mais vívidas em plataformas como YouTube, Prime Video e outros. O Moto G9 Plus apresenta uma tela com cores intensas, até saturadas demais, e as bordas um pouco escurecidas. São dois displays bem razoáveis para uso sob o sol, e no geral o Redmi vai ter mais potência de brilho, caindo também para tons mais azulados. O ponto é, mais uma vez, do Redmi Note 9 Pro. Não temos muitos destaques aqui. A linha Moto G Plus já teve aquela vantagem do som estéreo presente, mas o Moto G9 Plus é tão mono quanto o seu concorrente da Redmi. Os dois têm conexão P2, mas apenas a Motorola traz fones na caixa. Estes são confortáveis e têm bom equilíbrio. No som externo, a presença de um só falante e pouca atenção nesse item deixa um áudio abafado no geral, com potência mediana e um pouco de distorção no máximo. Só que, colocando eles lado a lado aí, a Motorola vai ter um som com um pouco mais de profundidade e qualidade. Isso e os fones trazem o primeiro ponto para o Moto G9 Plus. MIUI contra MIUX. Agora eu acertei o nome. Enquanto o Motorola se esforça para colocar mais funções sem sair tanto daquela cara do Android puro, a Xiaomi do Redmi vai totalmente na contramão e enche o seu aparelho de personalizações e ajustes. Os dois já rodam no sistema Android 10 e devem ver pelo menos uma atualização aí para cada no Android 11. Mas é difícil a gente saber quantos updates cada fabricante vai trazer. O Note 9 Pro já está na atual MIUI 12. A MIUX da Motorola é uma interface que mantém muitos detalhes do Android oferecido pela Google, com direito à escolha de estilos e acesso ao app Moto, aquele com várias funções para deixar o smartphone mais esperto, como os gestos para ligar a câmera e a lanterna. Mas, com o leitor na lateral do G9 Plus, você também tem um botão interativo com atalhos. É bom para quem não quer muita dificuldade, para quem quer já chegar e usar o aparelho. Já a MIUI dá suporte a temas e fontes para você poder mudar a cara do aparelho, além de ter um visual geral bem mais diferente, meio cara da Apple. É uma boa para quem gosta de mexer bastante no aparelho, deixar com a sua cara e experimentar funções. Para conexões, esses dois intermediários têm Wi-Fi 5 Dual Band, NFC, GPS, Bluetooth 5.0 e rádio FM. A única diferença entre eles vai estar no sensor infravermelho para controlar aparelhos eletroeletrônicos, como você já sabe, presente apenas no Redmi. Outro ponto então que acaba ficando para o Redmi Note 9 Pro. Este Note 9 Pro foi lançado alguns meses antes do G9 Plus, mas isso não foi suficiente para ele ficar atrasado. Então ele veio para o mercado com um chipset mais novo do que o seu rival, o Snapdragon 720G, acompanhado de 6 ou 8 GB de RAM, dependendo, modelo importado ou nacional, e 64 ou 128 de armazenamento. O Motorola um pouco mais recente é acompanhado do mais antigo Snapdragon 730G, com 4 ou 6 GB e 128 de armazenamento. Mas agora aos testes. Em benchmarks como o AnTuTu, o Redmi Note 9 Pro é 8% mais veloz. Nos nossos testes personalizados de abertura de aplicativos, a diferença é muito acentuada. E a versão de 4 GB do Moto G9 Plus é mais de 63% mais lenta do que o seu concorrente aqui na versão de 6 GB, que é a versão vendida no Brasil. É uma diferença muito grande, caracterizada por falta de otimização do sistema e também RAM mal gerenciada.
O bom é que updates de sistema podem resolver isso. Para jogos, não existem problemas. Os dois rodam até mesmo títulos mais pesados, em gráficos de qualidade mais alta, sem esquentar em excesso, de maneira fluida e com boa taxa de quadros. Não poderia ser de mais ninguém esse ponto. Ficou para o Note 9 Pro. Para a bateria, é legal saber que temos dois intermediários com números de peso. São 5.000 mAh para o Moto G9 Plus e 5.020 mAh para o Redmi Note 9 Pro. E se já rolou tudo aquilo com processadores, aqui também fica a curiosidade de quem vai render melhor. Em nossos testes de bateria, o G9 Plus ele fez quase 20 horas de autonomia, mas aí o Redmi passou das 25 horas. Isso a gente vê que é pura falta de otimização do software da Motorola, que tem aparelhos com baterias iguais que rendem o mesmo que o Xiaomi. Mas aí, não se preocupe, os dois vão durar tranquilamente um dia de bateria. Na hora da recarga, o carregador de 33 watts que vem na caixa do celular da Redmi faz 1 hora e 11 minutos os 100% de bateria. Já o carregador de 30 watts da Motorola faz a mesma porcentagem em 1 hora e 42 minutos, bem mais demorado. É outro ponto que fica bem óbvio para o Redmi Note 9 Pro. O conjunto quádruplo de câmeras dos dois smartphones competindo aqui é muito parecido, né, mostrando aí um padrão na categoria de intermediários. Então, o G9 Plus traz uma wide principal de 64 megapixels com abertura 1.8 PDAF, um ultra wide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade também de 2 megapixels. O Note 9 Pro, bem parecido, tem a wide principal também de 64 megapixels, mas a abertura é 1.9 e PDAF. A ultra-wide também tem 8 megapixels, o macro é de 5 megapixels com foco automático e o sensor de profundidade é também de 2 megapixels. Com uma macro ligeiramente mais potente, temos a impressão de que ela é melhor, mas e o conjunto como um todo? Ambas são câmeras que juntam 4 pixels em um, oferecendo captura a 16 megapixels para trazer mais detalhes. Assim, na câmera principal nós temos boas fotos durante o dia, né, sem problemas para uso em redes sociais. Mas a qualidade é mais evidente no Redmi Note 9 Pro, com mais detalhes, cores próximas da realidade e o balanço dinâmico acertado. Quando a luz cai, o G9 Plus também mostra dificuldades, mas em baixa luz como a noite, nenhum dos dois vai ser um destaque, trazendo mais luz, mas sacrificando detalhes. A ultra-wide dos dois não vai ser muito parecida em relação ao sensor principal, com cantos borrados no G9 Plus. A macro é uma tendência nos aparelhos, e enquanto é de 2 megapixels e foco fixo no G9 Plus, trazendo fotos um pouco decepcionantes em qualidade, o Redmi tem uma câmera de 5 megapixels e foco automático, terminando em capturas bem mais interessantes e bonitas. Então, ponto aqui é certamente no Redmi Note 9 Pro. Para vídeos, ambos gravam em 4K, mas só em 30 fps. Eles também trazem estabilização eletrônica em Full HD. No Moto G9 Plus, a filmagem é boa de dia, com muitos ruídos à noite, com bom áudio. No 4K, o foco fica mais lento em locais escuros, sendo melhor gravar logo tudo em Full HD para você poder aproveitar todas as melhorias. No Note 9 Pro, a qualidade é decente, com foco ágil em luz e qualidade razoável em áudio, mas, no geral, não vai ser tão bom quanto o G9 Plus. Ele traz como extra gravar com a grande angular e a macro, embora com qualidade inferior. Dessa vez, o ponto fica com o G9 Plus. Em megapixels eles são os mesmos 16 para cada, mas a abertura é 2.0 no G9 Plus e 2.5 no Redmi Note 9 Pro. No Motorola são boas selfies, com equilíbrio de cores e poucos ruídos em ambientes fechados. Mas infelizmente o HDR é bem limitado e as fotos noturnas não são uma boa ideia. O Note 9 Pro é mais equilibrado, mas puxando a régua para baixo. Fica um pouco melhor em baixa luz, mas acaba não rendendo melhor do que o G9 Plus. Então, assim como seu rival, ele tem problemas de HDR, desativando totalmente quando desfoca o fundo. Eles gravam em Full HD razoavelmente. Então no final eles empatam, mas não por uma boa causa. Então vamos então nos dirigir para o caixa, a hora do pagamento. Os dois foram lançados oficialmente no Brasil com uma enorme diferença de valores. Enquanto o G9 Plus chegou ao mundo brasileiro por R$ 2.500, o Note 9 Pro veio para cá, naquela parceria com a DL, por chocantes R$ 4.200. É fato, que o Redmi teve muitos pontos nesse comparativo, mas é um valor pouco justificável. Hoje, em lojas, ele já pode ser encontrado por R$ 1.650, que aí, assim, pouquinho menos, mas praticamente a mesma coisa do que os R$ 1.700 do G9 Plus, e aí eles acabam custando virtualmente a mesma coisa. Pegando pela pontuação até aqui, fica evidente que o Note 9 Pro é um melhor custo-benefício, e nesse momento vale mais a sua compra. Esse ponto final vai para o Note 9 Pro. O mercado de intermediários é um dos mais difíceis, porque ele é o que concentra maior número de aparelhos, todos eles lutando, pelo dinheiro da sua carteira. Aqui, a linha Moto G é muito famosa e tradicional, sendo sempre o carro-chefe da empresa. Só que apesar de ter muitos aspectos legais, outra empresa chegou e caprichou mais e possui um aparelho que atualmente está na mesma faixa de preço e que pode te deixar mais satisfeito. O Redmi Note 9 Pro está bem equilibrado e atualmente o preço dele deixa ele com um ótimo custo-benefício. E você, está procurando um intermediário? Algum desses aí está no seu radar? Conta pra gente aqui nos comentários e acompanhe os preços e promoções da melhor qualidade nos links que nós deixamos na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima!